Bom dia, amadíssimos irmãos. Eu vou fazer uma pergunta que talvez pareça óbvia, mas vai nos causar alguma reflexão a partir da resposta que encontramos na Bíblia. Quem é você? O que você faz que te identifica? Como as pessoas veem você corresponde à forma como você se vê? E aí existem dois personagens na Bíblia que respondem de forma clara, direta, essa pergunta. Primeira delas, nós conhecemos a história de Jonas. Não vamos dar um tema acerca da história de Jonas, mas existe um versículo, uma frase que eu quero destacar, que está em 1 Jonas, versículo 9. O que acontece, só para contextualizar? Deus dá uma missão para Jonas, que é pregar a palavra do Senhor em Nínive. Jonas foge. Ele pega um barco para ir para outro lugar. Ele não aceita a missão que foi dada ao Rodrigo. Disse, não, eu vou fugir daqui. Não quero saber de compromisso. Não quero saber de louvar a Deus. Não quero saber de pregar. Não quero fazer parte do Ministério da Culinária. Não quero fazer parte do Ministério das Crianças. Vou-me embora daqui. Deus não vai me encontrar. E ele está lá no barco. Só que Deus provoca uma tempestade. Estava tudo tranquilo até que Jonas entrou no barco. E em meio àquela tempestade, os homens da tripulação que conheciam o mar, o vento, sabiam que aquela tempestade não estava prevista naquela época. Qualquer pescador ou surfista sabe os ventos da época, sabe se a maré vai estar alta ou não, sabe se naquela época tem previsão de tempestade ou não. E aquele momento era de calmaria. Epa, tem alguma coisa atípica acontecendo aqui. E é por causa desse homem. Ele é o único fator estranho em nosso meio. E fazem uma pergunta para ele: quem é você? E essa pergunta, ela é muito interessante, por quê? Vou dar aqui o exemplo do Edson, mas poderia ser da Meire, poderia ser da Estefânia. O Edson não é uma pessoa só. Ele é jornalista, ele é pregador, ele é líder no seu trabalho, ele é pai, ele é marido, ele é genro, é filho, é irmão, é amigo. Nós exercemos muitos papéis. O Edson também é capoeirista. O Edson é corredor. O Edson exerce muitos papéis. Ele não é uma única coisa. Por exemplo, na capoeira, ele é aluno. Ele obedece aos comandos que o professor dá. Ele não chega lá para dar a aula. Ele cumpre a aula que o professor dá. No trabalho, ele pauta matérias para os seus coleguinhas. Por quê? Porque ele já é aquele servidor na assessoria de comunicação dos veteranos. É encarado como o homem sábio, o homem da experiência da comunicação. Os recém-chegados o respeitam e o admiram e ouvem a sua voz. Na igreja ele tem uma caminhada, é uma das colunas aqui, é ouvido pelo pastor. Então nós exercemos muitos papéis, mas vamos ver como Jonas respondeu a essa pergunta. Como eu disse, está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 9. Eu sou hebreu.
E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Essa foi a resposta. Quando eu digo assim, conheci a Estefânia agora. Estefânia, você faz o quê? Certamente a Estefânia diria assim, eu sou professora. Não é assim? Eu diria, eu sou servidora pública. O Edson diria, eu sou jornalista. Seu Marcos, eu sou empresário. Alguma coisa que nos identifica pela profissão. O nosso amigo Arthur, grande gerente aqui de vendas. Não é assim? A gente se identifica por algo. Mas, normalmente, nós não damos essa resposta. Eu sou hebreu, temo ao Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Eu sou filho de Deus, pregador, temente a Deus. Nós não nos identificamos por nossa veia espiritual. A Meiralice, certamente indagada, quem você é? Eu sou a grande nutricionista, a maior palestrante em nutrição do país. Mas será que ela dirá, eu sou Ivrit? Ivrit é hebreu, que quer dizer do outro lado. Sabe o que quer dizer do outro lado? Eu não sou desse time de vocês. Eu não sou de Nínive. Eu não sou do lado dos ímpios. Mas, às vezes, nós não nos distinguimos. Vou dar um exemplo bem prático e simples. Uma vez, nós tivemos, em dado momento lá no tribunal, uma presidente que zelava muito pela imagem da instituição e de seus servidores. E ela não admitia que um servidor não tivesse uma postura digna de um servidor público. Aquilo me admirava muito, eu a admirava por isso. Ela disse, Orleanes, um servidor público tem que chegar em meio à sociedade e honrar o cargo que ocupa. Marlene, que você é? Não, sou servidora pública do Estado. Então, você tem que ter uma postura de servidora pública do Estado. Tem que andar bem arrumadinha, tem que andar penteada, com uns adereços. E aí, ela dizendo, uma vez me disseram assim, mas vestir-se assim não custa caro? Então, vamos pegar um valor assim bem popular de roupa, essas lojas que vendem roupa a R$10, R$15. E você chega lá na loja, com essa imagem de que da forma como eu me visto, as pessoas terão uma imagem do que eu sou. E ali existem duas roupinhas, custam os mesmos R$10. Uma tem aquele 1 palmo, a saia, curtinha, bem curtinha, que a pessoa não pode nem se baixar, ou andar de escada rolante. É um perigo grande. E outro, com esses mesmos R$10, a saia mais compridinha. Você está do lado de cá, da saia curtinha, ou Ivrit, hebreu, do outro lado do rio. Como você se apresenta? Ah, mas todo mundo usa. Então, você não é Ivrit. Você não se distingue. Lembra, antigamente, a imagem que nós tínhamos de crente? Como é que a gente via um crente, Estefânia? Uma mulher compridinha. E também, além da roupa recatada, era normalmente uma pessoa confiável. Contrata um crente, seu Joias, seja lá para qualquer serviço que for em sua casa, pode deixar a porta aberta. É um homem crente, não vai fazer nenhum mal à sua casa. Pode contratar a Eliene, aquela pessoa para trabalhar na sua casa. Pode sair para trabalhar, deixa a chave com ela. Uma pessoa de total confiança, não precisa trancar o guarda-roupa ou as gavetas. Você é uma pessoa confiável porque é crente. Mas hoje em dia, isso não acontece mais.
Porque a pessoa que se diz crente não é mais ivrite. Você não distingue mais. A mocinha da igreja está com a mesma roupinha da mocinha que não é da igreja. O comportamento é igual, a fala é igual. Antigamente, crente não dizia palavrão. E você não tinha o menor perigo de você ver um crente dizendo palavrão. Hoje, a linguagem é a mesma. Os filmes são os mesmos. Você não vê um crente dizendo, não vou assistir isso aqui porque não é adequado para uma pessoa crente. Vá na fila do cinema, nos tons de cinza, ou preto, ou vermelho, ou qualquer cor, está o crente. Está o crente assistindo o mesmo filme do não crente, com a mesma expectativa. Então, isso aqui não está se cumprindo. Quando você lê hebreu, quer dizer, eu sou do outro lado. Eu não estou nesta banda de cá, eu não estou nessa fila. O meu comportamento tem que ser diferente. A imagem lá daquela presidente. Funcionário público tem que estar arrumadinho. Não pode ter a saia curtinha, não pode ter o decote muito acentuado. Você está numa sessão de julgamento e não numa baladinha. Lembra da baladinha? Você não está nela. Você tem que ter uma postura de hebreu e se distinguir pelo seu lado espiritual. Isso se adequa ao que a Meiralice falou. Quando o nosso comportamento ele fala mais alto do que o que nós dizemos, quando as nossas ações falam mais alto do que a gente faz, elas influenciam muito mais. Quando se senta ao lado do crente e a linguagem, as lamúrias, as reclamações, a vida mal resolvida, as tentações são tais e quais o que está do outro lado, você não está honrando o nome de Deus. Vamos ver o último exemplo para nós encerrarmos, para sabermos se estamos ivrite ou não. Jesus também disse isso. Quem dizem os homens que eu sou? Agora é diferente. Não sou eu falando de mim. Jonas, ele se definiu, não foi assim? Quem você é, Marlene? Aí Marlene diz, eu sou, olha, do outro lado, eu sou apartado. Isso lembra o quê? O Salmo 1. Eu não me assento com os escarnecedores, com os zombadores. Isso não é só de ouvir, de ler, nós temos que cumprir. Eu sou do outro lado, eu sou ivrite, eu sou hebreu, eu me distingo, eu sim sou diferente, não me envergonho disso. Com Jesus, foi a outra pergunta, não é como você se vê, é como os outros me veem. Entende? São dois aspectos, é o que eu penso que sou. O outro é que imagem eu passo. Se eu digo assim, não vou falar o do seu Moacir porque não é uma coisa boa. Então, assim, o senhor X é muito zangado, estoura com tudo, é impaciente, ou a moça Y é um comportamento totalmente inadequado. Adianta eu dizer que sou hebreu? Se as pessoas me veem assim, qualquer coisinha, a Eliane, santa, diz que é, mas toque, né? Já estourou. Não é do outro lado. Não adianta ela dizer, eu sou. Agora, o que os outros veem, como é que imagem eu passo? Será que eu estou honrando o nome de Deus? Será que o meu comportamento, a minha fala, e não é só do lado de fora, não é só na igreja, tem um teste muito mais difícil.
E isso eu digo muito para a Isis, e os pais todos com certeza dizem, com relação à educação. Essa frase minha avó, da minha tataravó, já dizia. Não é que agora eu disse tanto que eu esqueci. Costume de casa vai à praça. Aí, não, mãe, mas eu estou aqui em casa, o que é que tem que eu sentir assim? Eu disse, minha filha, aquilo que nós temos por hábito, nós fazemos em qualquer lugar sem nem perceber. Se você em casa sujou a boca, faz assim, você em qualquer lugar, sem nem perceber, a pessoa não sente. Faz assim também. Use o tal do guardanapo, tenha postura, coluna reta, senta não sei o quê, anda não sei o quê. Por quê? Tem que ter por hábito. Você, em algum momento, vai entregar quem você é. Não adianta esconder. O seu verdadeiro ser vai se revelar. Por quê? Enquanto nós estamos em alerta, aí a postura vai. Mas aí o tempo passa. Do começo da manhã até o meio-dia, a pessoa se revela. Veja a filmagem de você mesmo. Será que você está inteiro e vrite das 8 horas da manhã até o meio-dia? Ou a gente começa de um jeito e vai, relaxou. Isso é verdadeiramente quem você é. Não importa, Arthur, você ser um gentleman no seu trabalho. Quem vai dizer quem você é a Rayane. Quem vai dizer se você é um homem paciente, educado, gentil, é a Rayane. Por quê? Porque nos momentos de intimidade, nos momentos de dificuldade, nos momentos de impaciência, você vai se revelar. É nesse momento que o Arthur verdadeiro vai aparecer. Seu Moacir, não importa o que eu estou vendo aqui. Quem vai dizer quem é seu Moacir é a Francisca, é a Maiara, é o Moacir Filho. É no dia a dia que nós somos provados. Não importa como eu falo com o desembargador, presidente do meu tribunal. Quem vai dizer quem eu sou é como eu falo com o flanelinha. É como eu falo com o rapaz lá do estacionamento. É como eu falo com o pedinte. É como eu falo com a pessoa que serve o cafezinho. Nesse momento é que eu digo se eu sou hebreia ou não, se eu sou do outro lado. Porque tratar o desembargador presidente com gentileza e educação, é óbvio, eu estou sendo provada, mas eu me revelo na intimidade. Quem vai dizer quem eu sou é o Edson, é a Isis, é a minha mãe. Porque ser gentil até com um filho é uma coisa, como o Edson falou aqui, mas ter a mesma paciência, a mesma doçura, a mesma tolerância com o idoso vai revelar quem verdadeiramente eu sou. E aí nós temos 2 momentos. Um é o que você diz, como você pensa que você é, a imagem que você quer passar. E a outra é aquilo que você deixou se revelar, que você nem percebe. É aquilo que os outros percebem de você. E essa frase, tenha sempre em mente e tome por hábito. Não adianta você comer salada aqui no encontro. Se você não tiver isto por hábito, você vai comer a batatinha com Coca-Cola, cheia de ketchup, como sanduíche, na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade, você revela quem você é. Quando você está sozinho, aí está lá, eu digo para a Meiralice, isso acontece demais. Meiralice é minha nutricionista. Aí eu, na frente da Meirinha, vou para a consulta, tudo bem certinho. E eu vou dar um exemplo, nem vou dar o exemplo da Meira, vou dar um exemplo
Olha assim, é real, não é seu não, real, realíssimo. Nós temos um médico que é dessa linha na prescrição, totalmente natural, não pode nem leite nem pensar, nada disso, né? Ketchup, embutidos, é tudo assim muito natural, tudo muito regrado, não sei quantas porções de frutas por dia, e aí a pessoa vai, e é brabo. 3 castanhas, você vai comer castanha, é saudável, né? Só 3 castanhas. E uma vez o Edson foi para uma consulta comigo, eu paguei uma consulta com ele. E é dureza ele, né? Olha, no próximo mês você vem aqui e só venha se estiver fazendo a prescrição. Pois muito bem. Aí estamos lá, em época de eleição, a gente passa o dia todo, é de domingo a domingo, né? Direto lá no tribunal. Aí tem um restaurantezinho, um problema que ele escorregou aí, logo na esquina do tribunal. Restaurantezinho na esquina. Aí passa os coleguinhas pacientes dele. Quando vê o cidadão com o sanduíche daqueles, a batatinha e uma garrafa de Coca-Cola. Mas botou a perder, Meire, tudo que o homem dizia. O que ele dizia estava certo? É claro que estava, mas o que é que desmoraliza? O exemplo. Não importa se o que ele disse estava certo. Acabou com todos os anos de pregação, Rodrigo. De pregação. Porque estava lá fazendo tudo o que ele condenava. Então, o que nós somos revela se nós somos esse ser humano, essa filha e esse filho de Deus. Aí você diz, mas eu vou andar assim tenso todo momento, todo tempo assim, vigiado? Não, porque uma princesa, ela senta com elegância até no banheiro, Marlene. Por quê? Porque é hábito. Aquilo que você tem por hábito não dói, não cansa. Elegante, almoçando em casa, teste isso. Eu estou em casa de qualquer jeito. Não, você é uma rainha, uma princesa em casa, sozinha. Bote a mesa e coma elegantemente. Você é um príncipe e uma princesa. Nunca pense que você vai ser lá fora algo que você não tem por hábito. Em algum momento, o palavrão sai. A pessoa vem, aí apareceu a pedra. Diante da topada, revela quem você é. Lembram, para finalizar, da história do susto, né? Lembra do susto? Não? Estamos lá no tribunal, a gente ia fazer não lembro mais o que era, um trabalho em Sobral. E uma equipe toda, né? Aí, nisso, o carro, que era uma van, estava todo mundo sentado ali, os colegas todos do trabalho conversando, a van dá uma freada, daquelas, pense, que a pessoa toma um susto. Ui! Oh, rapaz! Entenderam? Ui! Não importa se a pessoa tinha voz grossa, se estava de paletó, com gravata, esse ui, no susto, Marlene, revela quem você é. Quem é de verdade? Um ui de verdade. Ui, né? Assim, ou então, opa, se segura, mas aquele, ui, rapaz. Orleanes, homem mesmo, está sempre preparado para a morte. Não teme nada. Nem ui dá. Se morrer, morreu. Nem ui, né, André? Não, negócio de ui. Então, olhe, tenha isso por certeza. Você vai se entregar em algum momento. Nem que seja no susto. Pois que nós possamos revelar o Deus que há em nós até no susto. Amém. Pessoal, a última